No final das contas, a gente vive ou a gente sobrevive daquilo que a gente faz. Nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Bora! Vai, essa aqui tá... Comecei gravando esse vídeo, nós tava lá no centro e aí queria ter dado continuidade no carro, só que minha cabeça não tava conseguindo prestar atenção no trânsito e no que eu tava parando para pensar aqui, porque é um assunto não sério, mas é um assunto que eu preciso estar aqui de fato pra gente trocar essa ideia. Eu começo esse vídeo aqui todo com a reflexão anterior, né, que seria sobre se hoje a gente vive ou a gente sobrevive àquilo que a gente faz. E no final das contas existe uma outra pergunta que também pode auxiliar a gente a ter essa resposta. No final das contas, essa é uma pergunta que, ao meu ver, ela não tem resposta, né? Tipo, hoje eu não consigo dizer se eu vivo ou se eu sobrevivo àquilo que eu faço. Só que existe uma pergunta secundária, que é essa reflexão que eu vou trazer agora para vocês, que pode auxiliar. Então, se liga só, peraí, tô no meio do nada aqui, tô aqui na casa da minha avó e literalmente não tem nada aqui. Tem um galinheiro, tem um rio correndo aqui, uma sanga correndo aqui e decidi vir aqui pra gente trocar essa ideia. Mas, voltando aqui, o que acontece? Junto com a pergunta, né, se tu vive ou tu sobrevive o que tu faz, eu trago uma outra reflexão que pode auxiliar a gente a ter essa resposta, que é o seguinte: nós não somos o nosso trabalho, nós somos parte dele. O que isso significa para mim e o que eu entendo sobre isso, né? Afinal das contas, eu sempre gosto de trazer para a minha vivência, para a minha experiência, a fim de que tu não tire isso aqui como uma verdade absoluta. Enfim, que tu consiga entender o que eu tô falando, mas que tu não tire isso. Pô, o Igor falou, é assim. Isso não é a ideia. Em momento algum eu vou fazer isso, não espera que eu vá fazer isso, porque eu sempre gosto de trazer para minha vivência, para minha experiência, na forma que eu enxergo o mundo e a forma que eu enxergo as coisas, tá? Mas voltando, é o seguinte: eu não sou o meu trabalho, eu faço parte dele. Meu trabalho, ele faz parte do Igor. É engraçado porque quando alguém pergunta pra gente, tipo assim, quem tu é? Quem é tu? Provavelmente tu vai responder o que eu responderia. Por exemplo, pô, eu sou o Igor, eu sou designer, tenho 22 anos, 22 anos, caraca, eu tenho 25 anos e assim assado. Na maioria das vezes a gente acaba respondendo como se a gente fosse o nosso trabalho, só que ele não é, ele é só parte da gente. Então isso entra como um pensamento muito louco, assim, porque no final das contas é uma resposta automática que a gente dá, né, praticamente. Quem é o fulano? Eu sou isso, eu sou aquilo, só que, eu sou filho, eu sou neto, eu sou namorado, eu sou tantas coisas, e aí eu sou designer, tá ligado? Que assunto louco, né? Um assunto meio estranho, mas no final das contas acaba que faz bastante sentido, considerando essa primeira mensagem, essa primeira reflexão do começo do vídeo, né? De que se a gente vive ou a gente sobrevive aquilo que a gente faz. Logo, se eu não sou o meu trabalho, o Igor não é só trabalho. O Igor, existem outras coisas dele, né? Existem outras coisas minhas. Então essas duas visões, elas me trazem um pouco mais de clareza sobre o que de fato como de fato eu me enxergo, como eu de fato enxergo a vida, o mundo. E eu sei que parece ser um papo meio estranho, né? Um papo meio... sei lá, talvez tu vai estar vendo esse vídeo, tu não vai estar entendendo nada, mas a mensagem que eu queria passar, a visão que eu queria trazer, de novo, todos esses vídeos, inclusive esse, o passado, o antepassado, o próximo que vai vir, não tem nada de roteiro. É um vídeo que eu tô aqui trocando uma ideia e ligo a câmera e a gente troca uma ideia, porque essa é a ideia de tudo, né? Então é pra ser um papo bem intimista mesmo. Se tu não estiver entendendo nada, pode comentar aqui, cara, eu realmente não entendi o teu vídeo. E tá tudo certo. Mas se de algum momento tu conseguiu pegar essa mensagem e conseguiu entender a visão que eu quis trazer sobre a gente viver ou a gente sobreviver àquilo que a gente faz, e também te dizer que tu não é o teu trabalho, assim como eu também não sou o meu trabalho. Meu trabalho, ele faz parte de mim, mas ele não é eu. Eu sou muitas outras coisas além do meu trabalho. Que papo estranho, né? Tô me sentindo mega... Bom, decidi gravar esse vídeo aqui
no meio do nada mesmo, porque eu fico imaginando o que as pessoas iam pensar de um assunto meio louco desse aqui, né? Porque realmente ele não tem pé nem cabeça, mas na minha perspectiva, analisando o meu cenário, analisando as minhas vivências, o meu passado, isso tudo faz bastante sentido, tá? Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido trazer pelo menos conseguido passar a mensagem, assim dizendo, mas no final das contas, retomando a reflexão inicial de que se a gente vive ou a gente sobrevive o que a gente faz, tem um ponto também que é bastante importante e que me instiga muito assim a pensar, me coloca em movimento, assim dizendo, não sei qual que é a classificação correta, mas é de que quando algo deixa de ser prazeroso, quando algo deixa de ser satisfatório, algo que a gente faria, por exemplo, sem receber por aquilo. E quando eu comecei a trabalhar com design, eu poderia trabalhar e fazer design de graça, sem receber R$1 por aquilo, porque aquilo era um hobby para mim, era prazeroso, era gostoso de fazer. Logo, com o tempo, aquilo se tornou automático, aquilo começou a se tornar maçante, repetitivo, estressante, a fim de que eu me via sobrevivendo daquilo e não vivendo assim como era lá no começo, que eu faria sem receber R$1 por aquilo. Cara, que papo louco, sério, de verdade. Que papo estranho, né? Mas é isso, espero que tu tenha gostado, espero que tu tenha conseguido pegar a mensagem, espero que tu tenha conseguido entender um pouco da minha linha de raciocínio. Curte esse vídeo aí, comenta se tu entendeu, se tu não entendeu, comenta também para eu entender e ir melhorando também aos poucos para os próximos, considerando que isso aqui não tem roteiro, isso aqui não tem nada de direção criativa, artística, nada, eu só simplesmente dou o play aqui na câmera e a gente começa a trocar uma ideia. E é isso aí, manda para um amigo que tu acredita que possa fazer sentido consumir esse conteúdo, e se tu não é inscrito, já se inscreve aqui no meu canal para acompanhar os próximos. Fechou? Tamo junto, pessoal. Valeu, até o próximo.